Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. eu te amo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te adoro. eu te adoro. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te adoro. eu te adoro. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Respire fundo e diga graças a Deus. Amém. Pode voltar ao seu lugar. Pegue a sua Bíblia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer aquela adoração intercalada. Amém, pessoal? Diga assim: o Espírito Santo está na minha vida, no meu coração. Amém? Irmãos, como nós lemos, o profeta Eliseu, ele é acordado, ele é incomodado pelo seu moço, aquele que o acompanhava, que estava com ele, mas que, apesar de estar com ele, não tinha a mesma visão dele. Quem está entendendo isso? Qual é o maior problema dos casais, das famílias? É não se entenderem. O maior problema das pessoas é a falta do entendimento mútuo. Só tem confusão dentro de uma casa quando um não entende o outro, sim ou não. É claro que todo mundo tem razão, né? Quem é o louco de dizer que o outro não tem razão? Aí a casa cai. Ninguém quer dizer eu não tenho razão. Mas a Bíblia ensina que para que não haja essa porfia, o nome disso é, diga comigo, porfia. Quem tem razão? Quem tem razão? Sabe quem é? Quem tem razão é aquele que tem a visão de Deus. Tá? Então, quando um tem a visão de Deus e o outro compartilha da mesma visão de Deus, eles se unem no mesmo propósito. Uma família, um lar, uma casa só é edificada sobre a rocha quando todos estão compartilhando da mesma visão. Amém? Se um age de uma maneira, o outro age de outra maneira, um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, um vê de uma maneira e o outro vê de outra maneira, é claro que o entendimento vai ser bem distante. O que é que Deus faz? A Bíblia diz que existe só uma fé, só um Deus, só um pastor e só uma palavra, um só Espírito. Por que a unicidade? Porque Deus quer unir, amém? Eu não sei nem por que tem tanta desunião no meio das igrejas, porque tanta igreja desunida uma com a outra, quando que na verdade só tem um Deus, amém? Só tem uma palavra, só tem um Espírito, só tem um pastor supremo, sacerdote supremo, que é Cristo, amém? Os outros são pastores como eu, somos levantados no ministério para fazer a obra do Senhor, mas o supremo pastor é Ele. Então, infelizmente, a discórdia da raça humana é não procurar abrir mão de suas próprias convicções
por aquilo que Deus pode revelar se elas abrirem o coração. Por exemplo, uma mulher com raiva do marido, ela pode chegar lá e execrar, brigar com o marido, bater no marido e vice-versa, né? O marido com a mulher. Mas se ela antes de praticar a tolice, ela for falar com Deus, buscar o Espírito Santo, qual será a atitude dela? Será que será essa mesma atitude de brigar e de bater? Não. Da mesma forma, o marido. Quando você traz a sua família para a igreja, toda a família, por isso que a Bíblia diz que quando Josué, ele conquistou a terra e botou o povo assentado na terra, ele disse: olha, se vocês quiserem servir aos Baalins, sirvam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, ele não era burro nem nada, ele era um homem inteligente. Ele disse: olha, eu quero eu e a minha casa. Por que eu e a minha casa? Porque se eu e a minha casa não estiver aqui na igreja, vai ter contenda em casa. Quando vem só um, e só um recebe a visão, e os outros não têm a mesma visão, é claro que você vai esbarrar com o paradigma deles, com a realidade deles, com o que eles pensam, com a filosofia de vida deles, com o que eles acham. É claro que o que eles acham é o que eles acham, e o que Deus ensina a você aqui na igreja, pela palavra e pelo Espírito, é outra coisa. Amém? O que Deus te revela quando você dobra o teu joelho é outra história. Por isso que nós que estamos na igreja temos que ter uma responsabilidade maior para com aqueles que estão em casa. Nós temos que trazê-los para a igreja. Nós temos que buscar trazer todos eles para a igreja. Lucas 14 disse o Senhor: forçai-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Amém? Então é quase uma forçação de barra mesmo. Mas por quê, pastor? Porque se você tem algum tipo de domínio, de poder sobre alguém da sua casa, use. Uma vez uma mãe chegou para mim e disse: pastor, eu quero trazer meu filho para a igreja, mas não trago porque ele não quer vir. Eu disse: minha filha, qual a idade dele? Ele tem 4 anos, pega ele pela orelha e traz. Amém? Aí você diz: pastor, o senhor está sendo bruto. Não, eu estou dizendo que o pai e a mãe são autoridade sobre os filhos. E a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele for grande jamais se desviar do caminho, né? Então, é claro que eu não vou fazer o gosto de alguém para deixar meu filho do lado de fora da igreja, entendeu? O pai e a mãe tem que ser atento. Às vezes o pai e a mãe estão na igreja, o menino está comendo pipoca lá fora, o menino está brincando, conversando com o outro lá não sei aonde, entendeu? E não está prestando atenção na palavra. Nós temos que ter muita atenção nisso, porque se você traz seu filho para perto de você, você está dando ao seu filho a visão de Deus. Amém? Você vai poder chegar em casa, você vai falar com seu filho: olha, o que foi que o pastor pregou? O que foi que você ouviu? Está certo o que você fez agora? E o filho vai ter a compreensão que você tem. Mas se ele não participa da mesa do Senhor, o que você está falando para ele não faz sentido. Se o teu marido não participa, não faz sentido. Se a tua esposa não participa, não faz sentido. Se o teu namorado não participa, ou a tua namorada, não faz sentido. Por isso que a gente aconselha você nunca namorar com uma pessoa de fora. Por quê? Porque se ela não está aqui e você ainda tem a oportunidade, né, de arrumar alguém de dentro e não de fora, é melhor para você. Porque se você arrumar uma pessoa de fora que não tem o nível de compreensão que você está tendo aqui, em casa sempre vai ter guerra. Sim ou não? Sempre vai ter contenda. Marido e esposa têm que andar juntos na casa de Deus. Namorado e namorada tem que estar na casa de Deus. Noivo e noiva tem que estar na casa de Deus. Irmão, você tem que andar na casa do Senhor com a pessoa que você ama. Ama os seus filhos? Traz para a igreja. Ama seu marido? Traz para a igreja. Ama sua esposa? Traz para a igreja. Não deixa de fora a sua família. Ama seu tio? Traz para a igreja. A sua avó? Traz para a igreja. Não deixa de fora, porque você está salvando aquela alma e está unindo a sua casa. Amém? Então Eliseu estava lá dormindo, e o rei da Síria mandou um monte de gente atacar e prendeu o Eliseu, né? Quando o moço acorda esticando o braço assim para bocejar, né?
que ele olha, ele vê um grande exército assim cercando, e ele corre e diz: ai meu Senhor, e agora, o que é que vai ser de nós? Eliseu olha e tem uma outra visão. Ele diz: não te preocupa, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Não temas, diga de novo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Rapaz, se você tiver essa visão profética na sua casa, se hoje tu entrar lá como vaso do Senhor, como instrumento de Deus, como profeta de Deus, tu entra lá e diz: olha, para aquele que está com medo de sair de casa por causa de assalto, não vem para a igreja porque não quer deixar a casa só, é cheio de trauma, você diz: não tema, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Meu irmão, quando você sai de casa, tem uma legião de anjos que acompanha você para cima e para baixo. Quando você volta para casa, junta duas legiões, a que ficou lá e a que está com você. E é um povo que não troca turno, eles ficam juntos. É um povo que não dorme, porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Eles não dormem, eles ficam na vigilância 24 horas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem, que o buscam. A Bíblia fala que aquele que está no Senhor não tropeçará com seu pé em pedra alguma. Pisará o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. E nada pode atingir, nem praga que voa de dia, nem seta que voa ao meio-dia, nem mortandade, nem coisa nenhuma. Mas rapaz, coisa nenhuma atinge, porque você está no Senhor, na habitação do Altíssimo, debaixo das asas dele. Meu filho, a compreensão que você tem que ter lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, lá na tua casa, lá no teu casamento, lá na tua família, lá na tua vizinhança, lá no hospital que você entrar, que tiver alguém doente, eu vim com um monte de anjo para cá. Amém? Eu estou aqui, mas mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Meu irmão, você nunca está só. Jesus disse: eu jamais vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. Você nunca está só, viu? Você nunca fica só. Por isso é importante você estar atento e ter a visão de Deus. Pastor, mas existem coisas, meu missionário, que acontece que às vezes me parece que Deus não está comigo. Tem coisa que me aparenta Deus está bem distante. E eu quero dizer para vocês que o nome dessas coisas, diga comigo, são provas espirituais. Por exemplo, existe uma prova que Deus fez com Abraão, que foi sacrificar o filho Isaque, não foi? Uma prova espiritual de sacrifício. Por que Deus fez aquilo? Deus deixou Abraão numa saia justa, né? Deus, e literalmente, porque o homem usava vestido naquela época, né? Deus deixou Abraão numa situação difícil. Por quê? Por quê? Por que Deus pega e manda Abraão fazer um sacrifício naquele porte? Porque Deus está provando espiritualmente se aquele homem verdadeiramente teme ao Senhor. Amém? Isso não quer dizer que Deus deixou ele só, não. Deus acompanhou Abraão da saída, da hora que ele pediu, até a hora que ele levou o menino para o sacrifício. Desde o início, o Senhor provou. Às vezes tem situação que a gente pensa assim: rapaz, eu oro e Deus não responde. Quem já sentiu isso? Levanta a mão. Quem já sentiu? Não é? Rapaz, eu oro, hein, negão? Eu oro, parece que eu estou vazio. Eu oro, mas eu estou assim, não sei. Parece que, aí olha assim para o sapato: será que eu pisei na merda? Eu não sei o que eu fiz, rapaz, que Deus não quer falar mais comigo, não. O negócio está sério para o meu lado. Aí você vai lá em Daniel capítulo 9. Você vai lá em Daniel capítulo 9. A Bíblia diz que Daniel orou ao Senhor. No capítulo 9, no capítulo 10, Deus responde e diz: desde o primeiro dia que tu te pôs a orar, enviei a resposta. Sim ou não? Mas durante 21 dias que Daniel estava orando, sem resposta nenhuma,
o príncipe da Pérsia, que é o próprio diabo, ele se colocou à frente para que o anjo de Deus não trouxesse a resposta. Houve guerra, houve batalha espiritual, meu irmão. Daniel orando e a batalha no meio do mundo. Daniel orando e anjos se rasgando no meio do mundo. Era briga, era chicotada, era espadada, era coice, era tudo, rapaz. Pensa numa guerra feia. Houve guerra no céu por causa da oração de Daniel. E a Bíblia diz que 21 dias depois que ele começou a orar, lhe chegou a resposta. Amém? Meu irmão, você pode estar pensando que Deus não está te ouvindo, mas quando você coloca o teu joelho na terra, você que é justo na presença de Deus, você que tem intimidade, que tem buscado o Senhor, você ora e o inferno estremece, começa a ter guerra entre o céu e o inferno, porque Deus manda a resposta para a tua vida, Ele não te abandonou. Aleluia. Deus, Ele pode muito bem, abra aí em Deuteronômio, capítulo de número 8, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, capítulo de número 8. Amém? Olha, você vê como Deus é Deus de resposta. Eu orei e disse: Pai, lembra alguém de trazer minha água. A água veio, tá vendo? Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Foi o Barnabé que recebeu a revelação? Foi? Foi, filho? Foi? Quem foi? Foi a Vanessa? Foi, irmão? Barnabé? Foi? Foi? Olha aí, tá vendo? Não foi carne nem sangue, foi o Espírito Santo que te revelou, vendo? Eu orei aqui, falando sério, eu orei aqui, em espírito. Eu não falei nada não, eu disse: eu não vou falar nada hoje, eu vou só orar ao Senhor. E o Senhor foi, tocou na cabeça dele e disse: vai lá comprar água do meu servo. Tá vendo? Deus fala. E o servo ouve. Amém? Isso é canal de ligação direto com o céu. Vamos lá. Quem achou, diga amém. Pronto, posso ler, né? Diz assim, ó, versículo 1: cuidareis de cumprir quantos mandamentos, pessoal? Hein? Quantos mandamentos? Só um? Só dois? Não, 10. Os 10 mandamentos, foi assim? Tem os 10 mandamentos. Cuidareis de cumprir os 10 mandamentos, foi? O decálogo, foi assim? Não. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Tem religioso que só cumpre ou tenta cumprir os 10 mandamentos, mas nem cumpre os 10, né? Mas tenta. Acha que chegando lá tá bom. Aquele rapaz, o jovem rico, chegou para o Senhor e citou vários mandamentos de Deus e disse que cumpria todos. Jesus disse: ainda te falta um. Qual era o que faltava? Vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres, depois me segue. Ainda te falta um. Entendeu? Sempre o Senhor vai dizer: ainda falta um para você cumprir, porque Ele vai olhar para dentro de você. Amém? Então tá aí, ó. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, qual é o fundamento do cumprimento dos mandamentos que hoje Ele ordena a você aqui na igreja? Qual é o fundamento do cumprimento do mandamento que hoje, que coisa linda, né? O cumprimento do mandamento. Rapaz, eu gostei de falar isso, vou falar de novo. Pessoal, vamos lá. Qual é o fundamento do cumprimento do mandamento que hoje Ele vos ordena aqui na igreja? Vocês estão tão inteligentes falando desse jeito. Qual é o fundamento? O fundamento está aí, ó. Para que vivais. Quem quer viver? Quem quer viver bem? Quem quer viver abençoado?
Pronto. É para que você viva na bênção. Para que você viva na bênção. Para que você primeiro viva, né? Não morra. E segundo, para que você viva na bênção. Tá? Tu e tua casa. Agora vamos lá. E vos multipliqueis. Lembra do que eu falei domingo sobre a multiplicação? Cumprindo o mandamento, você vai viver bem e vai ter que se multiplicar, irmão. Porque você está cumprindo o mandamento. É para você se multiplicar. Não existe fundamento de você cumprir o mandamento de Deus sem viver bem e se multiplicar. Quando ele está falando viver bem, ele não está falando só viver com dinheiro no bolso, como o povo prega hoje, só negócio de riqueza não, irmão. Riqueza é bom, não vou dizer que dinheiro é ruim, que eu não estou fazendo apologia à miséria, tá certo? Mas eu estou falando a vocês uma coisa, quando ele diz viver bem, eu posso citar vários homens na Bíblia que viveram bem e não eram ricos. A exemplo disso o próprio apóstolo Paulo. A exemplo disso, o próprio Senhor Jesus, que disse: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Pronto. Então nem todo mundo ficou rico na Bíblia, mas nem por isso viveu mal. Amém? Nós vemos várias pessoas que tiveram a provisão de Deus, mas não viveram mal. Não eram ricos, mas não viveram mal. E teve outros que ficaram bem ricos. E Deus abençoou, como José, né? Saiu da pobreza para a riqueza. Amém? Mas isso aí é outra história. O que nós temos que entender é o seguinte: quando ele fala viver e viver bem, ele está falando também do lado espiritual, do lado emocional, do lado psicológico, psicoafetivo, psicoemocional, que você precisa ser trabalhado. Você não é só carne não, você é espírito e alma. Amém? Você não pode achar que a sua vida se resume só isso aqui não. Tem uma eternidade. E você não pode se conformar com esse mundo. Você tem que, como está lá em Romanos 12, se transformar pelo entendimento dado a você através da palavra e do Espírito Santo. Amém ou não? Então, viver bem é isso. É você estar consciente de que você está bem com Deus, de que você está bem no espírito, na alma, que você está alegre. A minha alma se alegra, o meu espírito se alegra no Senhor. Amém? Nem sempre você vai estar alegre, porque lá fora tem um carro importado, lá fora pode ter uma bicicleta velha, mas você sai daqui de sorriso de orelha a orelha, porque o Espírito Santo está movendo você. Amém? Então, a unção de Deus alegra o nosso coração. Viver bem. Multiplicar as almas, multiplicar a vida, os anos de vida, multiplicar a alegria, amém? Multiplicar a prosperidade, multiplicar os filhos físicos, os filhos espirituais, né? Multiplicar a bênção conjugal, multiplicar, meu irmão, é isso, é você tem um, daqui a pouco tem 2, daqui a pouco tem 4, daqui a pouco tem... Quanto é 4 mais 4? 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. E assim vai, senão daqui a pouco eu perco as contas. Mas, se você entender o que é multiplicar, ele está dizendo: o servo do Senhor que cumpre o mandamento do Senhor, ele vive bem e ele multiplica. Amém? O que mais que faz? Vamos lá. E entreis e possuais a terra, diga, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ele está mandando uma outra coisa para você. Ele está dizendo: ó, quem cumpre o mandamento, o fundamento de quem cumpre o mandamento é que ele vai viver bem, multiplicar, vai entrar, vai possuir a terra que o Senhor prometeu. Amém? Versículo 2 diz: recordar-te-ás de todo o caminho, para eu viver bem, para eu multiplicar, para eu possuir a terra, para eu possuir a bênção, para eu estar na bênção, eu tenho que ter memória. Amém? Eu não posso me lembrar só do que eu almocei hoje não. Deixa eu perguntar uma coisa: vocês lembram o que é que vocês almoçaram semana passada? Alguém lembra? Alguém lembra o que foi que almoçou ontem? Ontem, meio-dia, 1h, não sei a hora que você almoçou. Quem lembra? Alguém está fazendo assim, ó, tentando lembrar. Outro diz: não, eu já sei que é todo dia ovo com arroz. Hein? Alguém lembra? Lá na casa do André,
É ovo, porque a Luana não sabe fazer outra coisa. Então é ovo frito, ovo mexido, ovo cozido. Outro dia foi omelete de ovo, né? Tem que ser com ovo, tudo tem que ter ovo no meio, né? É por isso que o André, quando ele casou, ele era pretinho, agora ele está ficando amarelinho. Né? De tanto comer ovo, né, filho? Então, ele é fácil de lembrar porque é uma coisa diária, né? Mas talvez você não esteja lembrando, porque tem um ditado no mundo que diz assim: bocado comido, bocado o quê? Esquecido, né? Você vê que tudo na vida você compra para pagar depois, mas quando você vai no restaurante tem que pagar na hora, porque o dono do restaurante não acredita que você vai lembrar depois de pagar ele, entendeu? Você já comeu, já esqueceu, né? Então, irmãos, assim é a palavra que você recebe. Isso aqui é alimento espiritual para a tua alma, para você viver bem. Mas você come aqui e esquece. Quer ver? O que foi que eu preguei domingo? Alguém lembra? Alguém lembra do que eu preguei domingo? Tem gente assim, porque já comeu e já esqueceu, né? Sim ou não, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou falando? Olhe, a comida que você tem espiritual, ela não pode ser comparada à comida que você tem física, porque a física, ela se acaba, ela vai embora, ela é expelida naturalmente por ordem divina. Porém, a espiritual, a Bíblia diz: trabalhai por aquela comida que vos levará à eternidade. Amém? A comida espiritual, ela tem que permanecer em nós, ela não pode ser esquecida. Por isso que Deus diz aí no versículo 2, ó: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Ele não guiou você num parque de diversões, ele não guiou você lá na feirinha de Messejana, ele não guiou você em cantos assim aprazíveis, agradáveis, né? Ele não levou você lá para a Praia do Futuro, nem para a Praia de Iracema, nem lá no Shopping Guatemi, nada disso. Para onde é que ele levou? Ele levou para o deserto, porque deserto é lugar de tratamento espiritual. No deserto você passa fome, passa sede, passa dificuldade, mas você é suprido por Deus e é trabalhado pelo Espírito Santo. Amém? Para onde foi que Jesus foi? Para o deserto durante 40 dias. Para onde o povo de Israel foi? Para o deserto durante 40 anos. Aonde é que estava Noé quando construiu a arca? No deserto também, irmãos. Quer dizer, o deserto é um lugar profético. Tem gente, uma vez um cara saiu da igreja e disse assim: vou sair desse deserto. Eu digo: graças a Deus, meu irmão, que você está chamando a igreja de deserto. Porque deserto quer dizer lugar onde Deus provê. Amém? Deserto é lugar onde Deus sustenta. Deserto é lugar onde Deus ensina. Deserto é lugar onde Deus exorta. E deserto é o lugar de onde Deus salva o seu povo. Por isso, a Cristo Salva é um deserto de Deus. E eu agradeço a esse pastor que falou isso. O cara falou, tentou falar mal e falou bem da gente. Isso é bom demais. É porque ele não conhecia a Bíblia. Era só pastor, mas não conhecia a Bíblia. Mas tudo bem, vamos lá. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Olha que coisa, rapaz. Deus guiou o povo para humilhar. O que mais? Para te provar. Para o que mais? Para saber o que estava onde? Teu coração. O que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus. Irmão, eu vou fechar com esse segredo aqui. Eu não vou nem contar. A palavra era tão grande que era para eu passar aqui até 11 horas da noite. Mas eu vou fechar aqui. Deus te traz para a igreja para você lembrar de tudo, para você se humilhar, porque está escrito em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Ou é primeiro? Primeiro ou é 2 Crônicas? 2 Crônicas, né? Se eu errar, foi você que me disse errado, hein? 7,14 eu sei que é. Diz assim: se o meu povo, diga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Amém? Fátima está aí, segundo ou é primeiro Crônicas 7,14? Dá uma olhada para mim, confirma. É segundo mesmo? É segundo, o irmão confirmou. Então, querido, ele leva você para a igreja para lhe humilhar. Tem crentes, eu não gosto de ser humilhado não, hein? Você não gosta não? Mas Deus te traz para o deserto para humilhar você, porque se você não se humilhar, você não é salvo, você não é sarado, você não é curado e Ele não te abençoa. Amém? Você pode entrar paludão ali pela porta e tal, paludona, dizer eu sou o dono do mundo. Mas quando você chegar aqui, você vai descobrir que o dono do mundo é Satanás, e que Deus entregou na mão dele só para ele pegar, ficar um tempinho aqui. Daqui a pouco Deus tira o diabo, tira os demônios, bota tudo preso no inferno, e você vai ver um novo céu e uma nova terra. Amém? O diabo não disse para Jesus, olha, tudo isso é meu, mas se tu me adorar eu vou te dar. Ele acha que é dele, mas na verdade quem criou o mundo foi Deus, né, pessoal? Ele é ladrão, mentiroso, pai da mentira e tudo que possa imaginar, né? Então ele se acha o dono, ele se acha, né? Então você chega na igreja também às vezes se achando, mas depois que você entra na igreja, no deserto, e Deus permite que venham as provas para que você se humilhe, Ele está querendo salvar você. Amém? Ele está querendo curar. Ele está querendo tirar você do preceito, do valor, do pensamento do mundo. Ele está querendo quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Jeremias 18, né? Ele está querendo transformar você em uma nova criatura. Amém? Então, veja aí. Ele diz assim, para te humilhar, para te provar. Porque quando Deus provou Abraão, foi que Deus disse, agora eu sei que verdadeiramente tu temes ao Senhor, né? Então Ele quer provar você através das coisas que você passa dentro da igreja. Tem gente que diz assim, rapaz, depois que eu vim para essa igreja, olha, está aparecendo tanta coisa. Deus está te provando para poder te abençoar. Amém? Ele está deixando vir prova para saber de que é que você é feito, irmão. Se você vai permanecer lembrando das coisas ou você vai deixar para lá e se embora, viu? Vamos lá, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E tem gente que diz assim, não, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe, Ele sabe o que eu penso, o que o André pensa, o que o Alexandre pensa, sabe o que você pensa, viu? Mas como você vai reagir, Ele só vai ver depois que você reagir. Ele deu um conselho para Caim, Caim sentiu? Não. Fechou o coração, não foi? Qual foi a reação de Caim ao conselho de Deus? Foi ruim, matou o Abel, não foi? Deus deu um conselho, ele seguiu o outro. Irmão, quando Deus dá uma palavra, Ele está provando você. Quando Deus se cala, também Ele está provando você. Eu vou mostrar isso para você bem rapidinho. Versículo 3 diz, Ele te humilhou e te deixou ter fome. Por que Ele te humilhou e deixou você ter fome? Às vezes você não entende isso, mas está escrito aqui, ó. E te sustentou com o maná. Ele deixa você humilde, humilhado, tendo fome, para te sustentar, para você reconhecer que Ele é soberano. Amém? Tem uma música que diz assim, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Amém? Você crê que Ele é soberano? Então amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas pastor, hoje eu tive fome. Hoje eu tive fome. Ele te deixou ter fome hoje. Ele deixou você ter fome. A Bíblia diz que Ele deixou você ser humilhado. Pastor, eu tive que ir lá na casa da Mariazinha, da Toinha, da Josefinha, para pedir um prato de comida, pastor. Não gostei, é meu familiar, mas eles só vivem me pisando. Aí eu vou lá, tenho que me humilhar para comer lá na casa deles, porque está faltando lá em casa. Deus te humilhou, Deus te deixou ter fome, só para você aprender uma coisa: que Ele é que sustém você com o maná dele. Amém? Vai chegar a hora que o maná de Deus vai chegar na tua casa. E Ele diz, e te sustentou com maná que tu não conhecias,
nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você não vai viver, meu irmão, só do mercantil que você fez no cesta básica, não, irmão. Você vai viver de tudo aquilo que você ouve, lê e recebe do Espírito Santo aqui na igreja. Amém? Uma vez eu me lembro que Davi orava, lá no Salmo de número 13, versículo 1 diz: até quando, ó Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 69, versículo 3, Davi disse assim: estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Não é uma angústia? Não é uma angústia? O salmista Davi está dizendo: Senhor, eu estou cansado de orar e não ter resposta. Lá no Salmo 119 ele disse assim: os meus olhos desfalecem, versículo 82, esperando por tua promessa, eu digo, quando me consolarás? Quando? Meus olhos já estão desfalecendo de tanto esperar pela promessa de Deus. Talvez você chegue aqui na igreja e diga: eu já ouvi isso, eu já ouvi essa promessa, eu já li, Deus já falou isso para mim, mas Ele não cumpriu. Davi está dizendo assim: Senhor, meus olhos já desfalecem de esperar a tua promessa. Quando o Senhor vai cumpri-la? Demora, o tempo é de Deus. Amém? Ele está deixando você passar por essas, porque Ele quer trabalhar no vaso. Amém? Segunda Pedro 3, versículo 9. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Você imagina, se Deus desse tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, vocês jamais seriam arrependidos, né? Você jamais iria seguir o Senhor, jamais iria se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos daquela espera, daquela expectativa, daquele não e daquele sim, ou daquele espera de Deus para nos converter. Porque se a gente tem tudo que a gente pede a Deus, a gente não se converte. Você lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados, mas só um se converteu. Todos tinham a mesma doença, todos iam morrer do mesmo jeito, mas só um agradeceu e disse: Senhor, Senhor, Tu és o meu Salvador. Amém? Amém? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.